Lucas escreveu, capítulo 6, o verso também é o 6. Aleluias. Lucas 6, do 6 em diante. Bendito seja o nome do Senhor. Então não perca, amados, nossa festividade, aniversário da nossa igreja, certo? Sexta, sábado e domingo. Venha participar, venha adorar o Senhor, venha receber, ser ministrado, ser edificado e se alegrar na presença do nosso Deus, por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele ainda há de fazer e de realizar no nosso meio. Graças a Deus, amados, por essa igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja que o Senhor nos confiou para pastorear, nos chamou para essa obra, nos confiou você para ser nossas ovelhas, para cuidarmos, porque um dia iremos prestar contas, certo? A responsabilidade é grande, mas eu louvo a Deus porque não temos grandes trabalhos, não é? Grandes dificuldades de pastorear vocês. Graças a Deus, não é? Nós temos tido uma comunhão, temos nos ajudado um ao outro, porque precisamos uns dos outros, amados. Ninguém é independente e ninguém faz nada só, certo? Se hoje estamos aqui, se edificamos essa igreja, temos projeto para fazer uma igreja maior, para 1000 lugares aqui. Isso tudo, precisamos um dos outros. Eu, como pastor, não posso fazer só. Não é? Nenhum culto nós podemos fazer sozinho. Não é? Precisamos de pessoas, precisamos de ajuda, pessoal do louvor, pessoal que sempre está ajudando. Não é? Então, nós precisamos um dos outros. E que tenhamos isso em mente, que ninguém é independente. Que estamos aqui para fazer a obra de Deus. E a obra não é minha, nem sua, nem do pastor Marcos, é de Deus, certo? E eu louvo a Deus por essa igreja, pelas mulheres, pelos homens, pelos jovens, pelos obreiros, por cada um que nesses 11 anos passaram por aqui, estão aqui conosco e têm nos ajudado a ganhar almas para Jesus, a fazer a obra do Senhor, a edificar o reino de Deus nesta cidade. Os nossos desafios são grandes. Deus nos confiou a construção desse templo. Deus poderia ter chamado qualquer outro pastor, qualquer outra igreja, para edificar um templo como esse. Mas Deus nos escolheu. Ele escolheu pessoas que não são capacitadas para fazer essa obra, que não temos recurso, mas Ele nos escolheu. Então, como o Senhor falou para o rei Josafá, coisas boas foram achadas em ti, por isso você abandonou os ídolos da terra e se pôs a buscar o Senhor. Então Deus, Ele viu as qualidades, não é? E nós temos que olhar mais para a qualidade das pessoas que para os defeitos. Porque defeito aqui todo mundo tem, ninguém aqui é perfeito. Se formos conviver juntos, vamos ter duas descobertas. Eu tenho defeitos que você não tem. Você tem defeitos que eu não tenho. Como também você tem qualidades que eu não tenho e eu tenho qualidades que você não tem. Então, juntos, nós somos fortes. Juntos, nós conseguimos fazer essa obra. Juntos, edificaremos esse templo. Juntos, amados, com a graça e com a misericórdia do Senhor. E tem que haver unidade. O diabo, ele quer nos dividir, viu, irmãos? O diabo quer nos dividir, certo? Para que não possamos falar a mesma língua. Foi isso que Deus fez na Torre de Babel. A Torre de Babel ia ser erguida e Deus desceu para ver o que era aquilo. E eles queriam subir aos céus, né? Eles queriam ser igual a Deus, queriam ser deuses. E Deus disse, olha, o povo é um só, e tudo que eles quiserem fazer, vão fazer, vamos confundir. Aí Deus deu os idiomas. Aí eles não se entenderam. Um falava uma língua, um falava outra língua, um falava uma coisa, o outro não entendia. Então eles não conseguiram edificar, e a torre parou. Então o diabo também faz isso.
porque um reino dividido não subsiste. Então temos que buscar unidade. O diabo, ele não gosta dessa igreja, ele não gosta dessa obra, ele não gosta do que fazemos. E ele vai tentar nos dividir, jogar você contra mim, me jogar contra vocês, jogar vocês contra os líderes contra os liderados, e por aí vai. Então não caia nessa do diabo, não caia, porque o diabo quer nos dividir, porque cada um aqui é importante para essa obra. Por exemplo, fazer uma analogia de uma construção, cada um aqui é um tijolo nessa obra, e sem esse tijolo, como colocar o tijolo de cima, se não tem o de baixo? Então quando alguém sai, é um desfalque, não é? Claro que às vezes nós temos o pensamento, mas Deus substitui, sim, substitui, mas a obra retarda, e é isso que o diabo quer, que a obra retarde, ainda que ele não consegue impedir a construção, ele quer que ela não aconteça com velocidade. Então não caia na cilada do diabo, que quer nos dividir, que quer que o que eu pregue aqui você entenda uma coisa diferente, uma exortação que eu dei aqui você entenda que é uma coisa pessoal, foi comigo, não sei o que, fique magoado, né? Alguma atitude que algum líder tomar, você pensar que é uma coisa pessoal, que é contra você, vou sair do grupo, vou sair da igreja, vou-me embora. É isso que o diabo quer. Seja sábio, entenda os ardis do diabo, entenda, não é, as suas investidas, entenda e compreenda a ação maligna. Então são 11 anos edificando essa casa espiritual, porque mais do que essa casa física aqui, nesses 11 anos edificamos uma casa espiritual, que vale muito mais do que a casa física. Amém, amados? Vale muito mais. Nós poderíamos estar debaixo de uma árvore, mas nós teríamos uma casa espiritual. Amém, amados? E é isso que estamos edificando. Vidas e famílias sendo alcançadas, tocadas, curadas, edificadas, renovadas, restauradas. E essa obra não acaba em nós. Deus tem uma obra maior. Amém, irmãos? Por isso Ele nos chamou para edificar essa igreja aqui. E eu lembro que antes de começarmos a construção, o Senhor falou que estava nos levantando para combater os principados deste bairro. Bairro esse que é conhecido pela idolatria aqui de Frecheira, aqui do santuário. E Deus nos levantou para combater isso no reino espiritual, para que as caravanas que venham para lá possam haver caravanas para a casa do Senhor, porque aqui haverá um grande templo que muitas e muitas vidas vão vir nesse lugar para adorar o Deus Todo-Poderoso. Então é algo espiritual, é algo de Deus. Essa obra é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que nós. Essa obra, ela vai ficar, vai perdurar para as gerações. Quantas vidas vão ser abençoadas, transformadas, curadas, libertas. Então vamos nos alinhar, nos juntar para continuarmos essa construção. Amém, amados? Deus quer nos dar velocidade, então não pare. Não caia na onda, na seta, no investimento maligno. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus amados? Graças a Deus. Eu louvo a Deus. Quero dar essa palavra. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de falar durante a festa, não é? Só teremos culto sexta, mas eu louvo a Deus por cada vida, cada membro, cada congregado, cada líder, cada um que faz parte dessa família, dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, certo? Vocês são especiais, vocês moram nos nossos corações e nos nossos joelhos também e nas nossas preocupações, não é? Nós velamos dia e noite pela vida de vocês, orando, nos preocupando quando um falta, quando um esfria, quando um se entristece, quando acontece alguma coisa, nós estamos ali preocupados, orando, aconselhando, intercedendo, buscando ao Senhor pela vida de vocês, e que assim continue, porque vocês são bênção nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos
a igreja do Senhor, cada um é importante, porque nós somos um corpo. Jesus é o cabeça, nós somos um corpo, e cada um de nós somos membros desse corpo, e cada membro, ele tem a sua importância, ele é relevante dentro do corpo. As coisas mais simples e mínimas, não é? O membro mais simples, ele é relevante, é importante, ele é essencial dentro do corpo. Você é essencial nessa igreja, amém, amados? Você pode até pensar, mas eu não faço nada, eu não sei cantar, eu não danço, eu não sou do coral. Não, irmão, você é essencial nessa obra. O que você fizer, o que Deus te mandou, o que Deus colocou para você fazer é essencial. Tua presença aqui, ela é essencial, amém, amados? Tua intercessão, tua oração, tua contribuição financeira, a tua presença aqui, tudo isso é essencial para a obra de Deus, amém, irmãos? Então não sinta que você não tem valor. Você tem valor, sim. Você tem grande valor na obra de Deus, no reino de Deus, e pode ter certeza que nas nossas vidas, nos nossos corações, cada um de vocês tem um grande valor, e eu louvo a Deus por essa igreja que o Senhor nos confiou, por essa obra que Ele nos entregou para sermos mordomos e para um dia prestarmos conta a esse Deus maravilhoso. Amém, amados? Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas há um aqui que é perfeito, o nome dele é Jesus de Nazaré, e vamos olhar para ele, ele é a nossa referência, amém, amados? Vamos nos espelhar nele, procurar parecer com ele, e se não acertarmos, nos levantamos, amém, amados? Se cairmos, nos levantamos, mas vamos tentar acertar, porque muitos que estão aqui ainda não conseguiram acertar, mas estão tentando, estão se esforçando, estão correndo atrás de se aperfeiçoar, de melhorar, de ser o melhor cristão, de corresponder a Deus. Ainda não conseguiu, mas persevere em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus há de te honrar, Deus há de te fortalecer, te dar graça para que você corresponda à chamada que Ele tem na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero meditar aqui rapidamente com os irmãos em Lucas 6, versículo 6 em diante, que fala do homem da mão mirrada, da mão ressecada, ressequida, não é? Diz assim, vamos lendo aqui e vamos pincelando o que Deus tem colocado nos nossos corações. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. O ministério de Jesus era um ministério de cura, como aqui foi uma cura. Era um ministério de libertação. Muitas pessoas eram libertas de possessão maligna, mas também era um ministério, sobretudo, de ensino. Jesus, ele era mestre, ele era o rabi, ele era o rabone, ele era aquele que ensinava. Jesus ainda continua nos ensinando. Tudo o que acontece nas nossas vidas, nós temos que ter ouvidos de erudita, ouvidos daqueles que aprendem, para entendermos as lições de Deus nas nossas vidas. Nada que acontece é à toa, nada que acontece é em vão. Tudo o que acontece tem uma motivação de Deus permitir que aconteça, e essa motivação muitas vezes é Deus querendo trazer uma lição para as nossas vidas. A Bíblia fala que certa vez Jesus entrou com os discípulos no barco, e Jesus foi trazer uma lição para eles. Jesus disse: vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles disseram: Jesus está dizendo isso porque não temos pão, só trouxemos um pão, por isso ele está falando de fermento. Aí Jesus diz: vocês ainda não compreenderam? Não entenderam ainda? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouve?
Quando eu multipliquei os pães para 5.000 pessoas, sobraram quantos cestos? Quando eu multipliquei para 4.000 pessoas, sobraram quantos cestos? Vocês ainda não entenderam? Jesus queria trazer um ensinamento para eles ter cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? É o pecado. Fermento na Bíblia fala do pecado, porque o pecado muitas vezes é algo que fica invisível nas nossas vidas. Porque quando alguém bota o fermento na massa, o fermento ele se junta e não vemos o fermento, mas quando é aquecida a massa, o fermento leveda, incha toda a massa. Assim é o pecado de quê? Dos religiosos, e o pecado daqueles que eram mundanos como Herodes. E eles não compreendiam o ensinamento do Senhor. E nós temos que compreender o que é que Deus está te falando dentro dessa circunstância, dentro desse problema, dentro desta luta, dentro desta situação. Quais são as lições? Se não aprendermos as lições, ficaremos na prova até aprendermos a lição, irmãos. É igual a escola. Se você, hoje em dia não, né? Hoje em dia ninguém repete escola, né, irmãos? Hoje em dia, no nosso tempo, né, mais velhos, você não estudasse, você repetia de ano, não era? Hoje em dia não. Só você ir para a escola, você já passa, não pode repetir de ano. Aí tem recuperação, tem ré, fica devendo matéria para o outro ano, não sei o quê, mas ninguém repete de ano. Mas antigamente repetia, irmãos. Você não estudasse, não passasse nas provas, você repetia de ano. Assim Deus muitas vezes nos faz repetirmos as mesmas provas. Você vê que as lutas são as mesmas, os problemas são os mesmos, sempre, não mudam, são os mesmos. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a lição ainda. Quando você aprender a lição que Deus está te dando, aí você pode galgar um outro nível, ir para o outro patamar, e as provas vão ser diferentes, e você vai superar aquele problema. Amém, amados? Então Jesus, ele entrou na sinagoga e ele ensinava, ok? Parte B do versículo 6. Ora, achavam-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Era uma mão atrofiada, certo? Uma mão atrofiada, uma mão menor, uma mão doente, enferma. Sua mão não era normal. E ele estava ali no templo. E aqui Lucas, por ser ele um médico, né? Ele diz até qual era a mão, qual era o braço. Porque há uma importância no braço que era a doença. Era o braço direito. Era o braço da força, era o braço do trabalho, era o braço da bênção. O abençoava com a mão direita, o sacerdote era ungido no polegar direito da mão e do pé. Deus é aquele que nos toma pela mão direita. Era a mão da força, era a mão do trabalho, era a mão da bênção. E aquele homem estava com sua mão atrofiada. Ele não trabalhava, ele não exercia sua profissão, ele não tinha forças com aquela mão, ele não podia levantar para abençoar com aquela mão, porque a mão era atrofiada, a mão era enferma, a mão era doente, a mão da força, a mão do trabalho. Era a situação daquele homem. E nós sabemos que para o judeu havia um significado muito grande, porque aquele homem fazia tudo com a mão esquerda. E para a tradição judaica, a mão esquerda era a mão impura. Sabe por quê? Porque eles limpavam, né? Você sabe o que, né? Tá gravando. A bunda, né? Bunda não é palavrão, é bunda. Todo mundo tem bunda, né, irmão? Com a mão esquerda. Então eles tinham aquela mão
por uma mão impura. Qual é a mão que você limpa? É brincando, irmão. Não pegue na minha mão com essa mão não, irmão. Então, era a mão impura. Tudo que ele fazia era com aquela mão, comia com a mão impura, fazia tudo com a mão impura, e tinha significado. E toda doença no judaísmo, ela era tida por maldição. O judeu, ele tinha por maldição. Se você era a mulher estéril, um homem como aquele que tinha a mão pura, a mão da força, a mão da bênção, a mão, não é, pura, era a mão atrofiada, aquele homem com certeza era discriminado dentro da religião judaica. Então alguma maldição havia sobre ele. As pessoas colocavam logo esse estigma na vida daquele homem. Ele é amaldiçoado porque ele nasceu daquela maneira. Você lembra daquele jovem cego de nascença que perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para nascer assim? E Jesus: nem ele nem seus pais, ele nasceu assim para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Mas era essa a tradição. E aquele homem estava dentro da sinagoga. Ele não poderia nem ali estar, porque ele era tido por impuro, ele era tido por amaldiçoado, mas ele estava ali num lugar de oração, de adoração, um lugar onde se ouvia a lei, a Torá. Estava ali aquele homem da mão ressecada, ele estava no lugar certo, na hora certa, junto da pessoa certa, que é Jesus. Amém, irmão? Eu quero dizer a você, você está no lugar certo, na hora certa, e a pessoa certa está aqui, cujo nome é Jesus de Nazaré. O mesmo Jesus que estava naquela sinagoga, ele está aqui nessa noite. A presença dele está aqui, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de qualquer coisa, irmão, eu vou estar na casa do Senhor, eu vou estar na sua presença, eu vou estar orando, eu vou estar adorando, eu vou estar ouvindo a palavra, eu vou estar sendo ministrado pelo Senhor. Verso 7. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem alguma coisa de que o acusar. Então ali estavam os fariseus. O que eu acho interessante aqui, na intenção dos fariseus estarem ali, é porque era sábado, certo? Shabat, o dia sagrado do judeu, qual eles não trabalhavam. Nós hoje em dia não precisamos guardar o sábado, porque o sábado não foi observado no Novo Testamento por ninguém, certo? E nós não vivemos pela lei, e sim pela graça. O sábado, ele era uma figura do sábado que haverá. Nosso sábado é Cristo, nosso sábado é a eternidade. A Bíblia diz: ninguém vos julgue por causa de festa de lua nova ou de sábado. Nós sabemos que os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado. Até aí tudo bem, irmãos. Você pode guardar o sábado, você pode guardar o domingo, você pode guardar a segunda, né? Os presbiterianos, eles guardam o domingo, certo? Tem nada demais. O grande problema é que eles guardam o sábado e na igreja deles está lá adventista do sétimo dia. É uma ênfase ao sétimo dia, porque a sua fundadora, Ellen White, ela que fez várias previsões da volta de Cristo, e Cristo não voltou. Ela já morreu há muitos anos atrás, séculos atrás ela morreu. Jesus não voltou. Tem até uma heresia muito forte lá, que eles dizem que em 1845 ela disse que Jesus iria voltar. Aí Jesus não voltou. Eu me enganei. É 1854, também não voltou. Aí um deles se levantou e disse: não, ele voltou, mas ele desceu e ficou no Santo dos Santos. Ele ficou fazendo expiação pelos pecados.
Por isso que eles falam do advento. Você quando vê as fotos deles, é Jesus voltando. É o advento, adventista, advento, ele há de vir. Mas eles acreditam que Jesus, ele veio, que Ellen White não falhou. Em 1845, ela falou a verdade, mas ele não desceu na terra. Ele ficou onde? No Santo dos Santos, fazendo expiação pelos pecados. Ou seja, a cruz, para eles, o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Então você vê o tamanho da heresia. E para eles o sábado, Ellen White teve uma visão do sábado. E ela viu que entre os 10 mandamentos, o sábado ele brilhava mais, ele era um maior mandamento. E uma coisa tão clara, tão simples, não é? Que a Bíblia diz: o maior mandamento é qual? Amai ao Senhor sobre tudo. Jesus disse, e todas as coisas. E o segundo, semelhante, amai ao próximo como a si mesmo. Então você vê as heresias. Então eu não preciso guardar o sábado, nem ninguém, porque Jesus é o nosso sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles esperavam que Jesus curasse no sábado, para poder acusar Jesus de alguma coisa, acusá-lo de violar o sábado. Como eu falei aqui no culto passado, no sábado eles colocaram tantas coisas, os fariseus, no sábado, que ninguém podia carregar nada. Eu falei para você, ele foi domingo? Domingo foi? Ninguém podia carregar nada. Até que tivesse um dente postiço, não podia carregar no sábado. Então, no sábado, tinha que andar até sem a chapa. Do jeito que era. Porque configurava um trabalho. Configurava que estava carregando alguma coisa. Aquele homem carregando a maca, você lembra? Carregando a maca. Disseram, tu pode carregar isso não, rapaz, é sábado. E ele disse, quem me curou foi que mandou carregar. Então não podia carregar nada. Até uma moeda no bolso, até uma simples prótese na boca, não poderia carregar. Então tinha que andar, certo? Do jeito que estava. Viu? Aquele sorriso vazio. Ou então não sorria, né, irmão? Ficava sério. No sábado, porque tá sério. Porque é sábado. Não posso rir, não. Né? Então, eles queriam que Jesus violasse ou tivesse alguma coisa para acusar que ele violou no sábado. Então, a expectativa deles, apesar de ter uma intenção maligna, eles tinham expectativa que Jesus ia curar aquele homem naquele dia, irmãos. Que tremendo isso, irmãos. Vê só. Ora, versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de ter o que o acusar. Tem uma coisa. Jesus, na sinagoga, ensinando. Aquele homem lá da mão mirrada, eles sabiam. Eles esperavam que Jesus curasse. Eles sabiam que Jesus ia curar, para ter o que acusar. Havia expectativa. Existe hoje aqui uma expectativa de que Jesus vai curar, de que Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Existe expectativa? Será que nós chegamos nesse lugar com alguma expectativa? Deus vai falar comigo, Deus vai arrancar essa tristeza, Deus vai me dar uma direção, Deus vai me curar, Deus vai me dar uma resposta, uma bênção, uma vitória. Meus irmãos, ao entrarmos nesse lugar, nós temos que ter expectativas de que Deus fará alguma coisa, porque Jesus está aqui, irmãos. Expectativa tem que estar nele. Os olhares dos fariseus estavam em Jesus. Ele vai curar. Versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhes pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu de pé. Só aqui, irmão, dava para a gente pregar até meia-noite. Jesus estava na sinagoga. Sinagoga não era igual à igreja aqui. Na sinagoga o pregador ficava no meio e as pessoas ao redor, certo? Porque haviam divisões, tá bom? Mulheres em uma parte, homens em outra parte, crianças
em outra parte, e assim o pregador, o que estava ensinando, ele ficava no meio, arrodeado pelas pessoas, e Jesus estava no meio, no centro. Jesus, ele precisa estar no centro das nossas vidas, amados. Ele precisa ser a principal pessoa na nossa vida. Isso parece soar até um pouco radical, mas é radical, é Bíblia e é verdade. A principal pessoa na minha vida não pode ser minha esposa, não pode ser seu marido, minha irmã, não pode ser o seu filho, não pode ser seu emprego, o seu carro, a sua casa, a sua moto, coisas. Não. A principal pessoa na minha vida tem que ser Jesus. Quem é a pessoa que você mais ama? Pense aí nela. Quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Os pais vão dizer, meu filho, é minha filha, né? Os que estão apaixonados ainda vão dizer, minha esposa, né? Léo mesmo, nessa época, né? Lua de mel, é minha esposa, né? Gabriel está procurando ainda, né? É mamãe, né? Por enquanto é mamãe. Mas deixará homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher, né? Então, cada um aqui tem alguém que você ama mais. Você pode dizer, quem é que eu amo mais? A mim mesmo, né, irmão? Tem gente que é assim, se ama mais do que tudo, né? Ele diz, eu me amo, eu não posso viver sem mim, como eu me amo, né? Irmão, as pessoas se amam. Tem gente que se ama demais, né? É uma autoestima que eu nunca vi, não, um negócio daquele, não, né? É um amor próprio, né? Tem que ter, porque eu tenho que amar o próximo como quem? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Hein, irmão? Não é verdade? Então, primeiro eu amo a Deus, essa é a ordem. Depois eu me amo. E depois que eu me amo, né? Eu amo o próximo como a mim mesmo. Amém, amados? Então Deus tem que ser o centro. O centro das nossas vidas, o centro de tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Já pensou aí quem é a pessoa que você mais ama? Coloque Deus na frente, viu, irmão? Coloque Deus acima desta pessoa. Como é que eu faço isso? Eu não falo apenas de sentimento. Sentimento, porque sentimento não é esse amor que Deus quer que nós tenhamos, mas o amor na prática. Como é isso? Por exemplo, se sua mulher disser, ou é eu, ou é Jesus, você escolhe quem? Hein? Os irmãos aí, escolhe quem? As mulheres aí, se o marido disser, ou eu ou esse Deus, você escolhe quem? Hã? Se seu filho disser, ô mãe, ou a senhora serve a Deus, ou para servir a Deus, esquece que tem filho. Você vai amar mais quem? Você vai escolher quem? O filho ou Deus? Dificilmente nós seremos provados nisso, apesar que alguns são. Alguns são provados nisso, né, irmão? Mas outros não. Mas existem países aí, países muçulmanos, que se você se converter, você é expulso de casa. Você escolhe sua família ou Jesus. Você tem que escolher. Então, irmãos, é isso que tem que fazer. Primeiro eu tenho que agradar a Deus. Por exemplo, você está, às vezes estamos numa sinuca de bico. Ou você agrada a alguém, ou você agrada a Deus. É ou não é? Ou você agrada naquela pessoa, por exemplo. Você, para agradar aquela pessoa, você vai desagradar a Deus. E se você agradar a Deus, vai desagradar aquela pessoa. O que é que você escolhe fazer? Agradar a Deus ou a pessoa? Desagradar aquela pessoa ou desagradar a Deus? É aí que nós sabemos se Deus está ou não em primeiro lugar na nossa vida. Entendeu, irmãos? Não é que eu vou olhar para o meu filho, claro que eu tenho um sentimento por minha filha grande, né? Por Fabiana, eu espero que ela tenha por mim também, né? Tem um sentimento, quando você, né? Eu não vou ter sentimento por Deus, porque o amor é diferente. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor elos, né? Que é esse amor que Gabriel espera, que é o amor de homem e mulher, né? Certo? Existe o amor frater, que é o amor de irmãos, tá bom? Mas é diferente, eu não vou ter esse sentimento, né? Por Deus, porque eu não vejo, mas eu amo, eu priorizo. É na prática, amém, irmãos? É na prática, não é eu ficar chorando por Deus. Oh Deus, estou chorando, estou com saudade do Senhor. Oh meu Deus, às vezes acontece isso.
Às vezes acontece isso, irmão. Você tem saudade de Deus, da presença dele, não é verdade? Mas, como é na prática isso? É eu escolher Deus, ao invés de escolher as pessoas. Eu agradar a Deus, ao invés de agradar as pessoas. Amém, amados? Quando eu puder agradar a todos, melhor ainda. É ou não é? Se eu puder agradar a Deus, agradar a mulher, agradar os meus amigos, posso. Mas nem sempre é assim. Às vezes, para eu agradar a Deus, vou agradar um familiar, um parente, um amigo, um colega de trabalho, um patrão, um empregado. Mas eu quero agradar a Deus. É assim que se ama o Senhor. É assim que se prioriza Deus. Você aprendeu, irmão? Receberam aí? Amém? Eu pensei nisso agora aqui, nunca tinha falado nisso. Vamos continuar aqui. Então ele veio para o meio. Jesus estava no centro. A Bíblia diz que a palavra foi: fica de pé. Fica de pé quer dizer se posicionar. E ele ficou de pé. O interessante é que Lucas diz, olha o que Lucas diz aqui, no finalzinho do versículo 8. E ele levantou-se e permaneceu de pé. Ficar de pé é até fácil, irmão. Aceitar Jesus, levantar a mãozinha, eu quero Jesus, é até fácil. O difícil é permanecer. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Todo dia virão lutas, tentações, tribulações, coisas que vão vir para nos arrancar da presença de Deus. Mas cabe a nós permanecermos. Foi como eu preguei aqui no domingo. Bartimeu, ele seguiu Jesus estrada afora. Ele não quis apenas a cura, mas ele quis o Deus da cura. Ele quis andar com Deus, servir a Deus, e servir a Deus é para sempre. Amém, amados? É permanecer. Que entre ano, que saia ano, aconteça o que acontecer, se mude gente, morra gente, aconteça o que acontecer, que você esteja na presença do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos dessa firmeza. Eu posso estar no vale, eu estou na presença do Senhor. Eu posso estar no monte, eu estou na presença do Senhor. Eu posso ter fartura, eu estou na presença de Deus. Eu posso ter escassez, eu estou na presença de Deus. Eu posso estar esbanjando saúde, eu estou na presença de Deus. Eu posso estar doente, sua graça, mas eu estou na presença de Deus. Ainda que a mulher se desvie, o marido se desvie, o filho se desvie, o pai se desvie, o pastor se desvie todo mundo, o sangue dê na canela, mas eu vou permanecer na presença de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, ainda que, não, mais forte, ainda que o sangue dê na canela. Não, tem que dizer com mais ênfase. O sangue dê na canela. Eu vou permanecer na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Permaneça, irmãos. Ele permaneceu de pé. E continua o texto. Então Jesus, versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus olhou para todos, deu aquele giro 360 graus, olhou para todos e disse: o que é lícito? Lícito. Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la morrer? E ele mandou que um homem estendesse a mão enferma, a mão que ele escondia, a mão da vergonha, a mão improdutiva, a mão sem forças, a mão que não abençoava, a mão que não trabalhava. E ele estende a mão, e aquela mão mirrada, eu até fiquei impactado com essa foto aqui, não é? Aquela mão mirrada, aquela mão seca, ele estendendo ela, a mão foi restaurada. Fica de pé, meus amados, comigo. Aleluia. Será que nós temos em nossa vida, em alguma área dela,
algo mirrado, algo ressecado, ressequido, sem vida, sem forças, algo que não produz. Hein, irmãos? Pode ser a tua vida sentimental, não anda, não produz, você não consegue arrumar um namoro, um noivado, um casamento. Os que estão num relacionamento, o relacionamento é ruim, vai mal, não vai bem. Ou na vida financeira, tua vida financeira é mirrada, é ressecada, não anda, não frutifica, não produz, não prospera. Teu ministério, será que está mirrado? Não acontecem as coisas, pessoas não se convertem, pessoas não são tocadas, pessoas não são abençoadas. Será que na tua vida existe alguma área na tua vida que a tua vida está mirrada, atrofiada, não cresce, não produz, não prospera, não sai do campo, não sai do lugar, está estacionado? Há uma atrofia aí. Eu quero dizer que o mesmo Jesus que estava na sinagoga, Ele está aqui nessa noite. E Ele é poderoso para tirar toda a atrofia da tua vida, toda sequidão. Ele é poderoso para restaurar tua vida emocional, financeira, profissional, ministério, espiritual, a área que for. Você tem coragem de expor? Aquele homem teve que se expor. Aquele homem, o que ele menos queria era estar ali na frente, irmãos. O que ele menos queria era estender a sua mão, mostrar a sua mão. Provavelmente aquela mão vinha escondida debaixo de roupas. Mas ele teve que mostrar, ele teve que estender, ele teve que obedecer à ordem do Senhor. Eu estava meditando hoje nessa mensagem. Você vê que ele dá ordens àquele homem. Fica de pé. Ele ficou. Vem para o meio. Ele foi. Estende a mão. Ele estendeu. São direções de vitória que o Senhor nos dá. Nós já estamos no mês de fevereiro, dia 5 hoje. Será que nós temos colocado em prática o que Deus tem nos falado? Deus pode estar dizendo a você há muito tempo: ora mais, santifica mais, consagra a tua vida, se posiciona, fica de pé diante de mim, muda a tua postura, muda os teus costumes, muda de vida, vem me servir de verdade. Ele pode estar falando com você: se esforça nessa área, faz assim, que aí está o segredo da minha vitória. Mas nós muitas vezes não ouvimos o Senhor, somos rebeldes, desobedientes à voz do Senhor. E Ele está falando conosco: fica de pé, estende a mão, vem para o meio, estende a mão. Ele só obedeceu. Você vê que ele só obedece. Está lá sentado na sinagoga, sentado no chão, aquele povo ali, todo mundo. E ele diz para aquele homem: fica de pé. Ficou, permaneceu de pé. Vem para o meio. Ele foi, estende a mão, estendeu. Ele obedecendo, ele alcançou a vitória. Existe uma direção de vitória para você, irmão. Deus já tem insistido com você faz tempo. Faz assim, faz assim. O Espírito Santo tem cobrado de você essa postura. Mas nós muitas vezes somos difíceis de aprender, de botar em prática, de obedecer. Aí está o segredo da tua vitória. Amém, irmãos? Está disposto a obedecer ao Senhor? Aí a tua vida vai começar a frutificar. Amém? Vai começar a crescer. As coisas vão começar a acontecer. O que era atrofiado vai ser restaurado. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Quando você passar a obedecer a voz, a direção do Espírito Santo, o que está atrofiado vai começar a ser restabelecido. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Eu falo com você que está com a vida atrofiada em alguma área da tua vida. Deus quer restabelecer a tua vida. Deus quer restabelecer a tua vida. Ele te vê no meio da multidão. Ele te conhece. Jesus viu aquele homem
Jesus conhecia ele, mandou ele ficar de pé, especificamente ele, fica de pé, e ele ficou. Levantou, veio para o meio. Eu imagino aquele homem estendendo a mão, e quando ele ia movimentando a mão, obedecendo a cada movimento que ele fazia no seu antebraço, no seu ombro, ele ia esticando, e aquela mão ia sendo restaurada, 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 restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurada. E ele, quando ele estica a mão, ela não está mais atrofiada, ela agora tem força, ela agora pode abençoar, ele agora pode trabalhar, ele agora pode produzir. Ele não tem mais vergonha naquela mão. Ele estende a mão, ele chega em casa, onde for, ele chega, e a mão dele é igual a outra. Ele ainda faz milagre, meu irmão. Eu quero declarar, agora escute, vai ter que ter obediência sua. Se você ouvir essa palavra profética hoje aqui, assim que você obedecer às ordens de Deus, assim que você obedecer às ordens do Senhor, a tua vida vai ser restaurada. O que era atrofiado não vai ser mais atrofiado. O que estava estagnado vai começar a andar, a se movimentar, a prosperar, a crescer, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. O que você tem que fazer? O que o Senhor tem falado com você? O que o Senhor tem dito? Faz assim, me obedece, faz dessa maneira, é isso que eu quero. Tira da tua vida isso, joga fora isso, coloca isso da tua vida, tira essa prática, esse costume, ora mais, busca mais, se consagra, se posiciona, fica de pé, permanece de pé, vem para o meio, estende a mão, e ela vai ser restaurada. Eu quero profetizar restauração na tua vida. Eu quero profetizar restituição. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que aquilo que não produz vai começar a produzir. Aquilo que estava atrofiado na tua vida vai se normalizar. Ele está te alcançando, te curando, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, receba essa unção, receba essa cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba essa cura hoje. Toda atrofia, atrofia sentimental, atrofia espiritual, atrofia ministerial, atrofia familiar, atrofia no relacionamento, em nome do Senhor Jesus, Deus está curando hoje, Deus está restaurando hoje, Deus está renovando hoje. Se você crê, meu amado, receba aí, em nome de Jesus. Receba na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante a mão dele para os céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está restaurando a tua força, Ele está restaurando a tua autoridade para abençoar, Ele está te fazendo prosperar. Eu declaro, meu irmão, que tudo que você colocar a sua mão, tudo que você fizer, Deus vai colocar a mão dele, abençoando, prosperando. Tudo que você intentar fazer, Deus te dará bom êxito. Oh, aleluia. Receba essa palavra, receba essa unção, que toda atrofia seja curada, em nome de Jesus. Amém. Você recebe, meu amado? Você recebe? Então aplauda o nome do Senhor, dê um glória, um aleluia. Abraça seu irmão que está ao seu lado. Vá na paz, vá na bênção. Quem quiser conversar conosco, oração, estamos aqui. Sexta-feira é o culto. Sexta-feira tem culto, sábado e domingo. Quinta-feira não tem culto, tá bom?